Quem é como ele, o cordeiro e o leão, sentado em seu trono? Se prostra em montes, brade os mares, pois ele é o Senhor. Louve Adonai, do nascer do dia ao cair da noite. Louve Adonai, todas as nações cantai, homens e os anjos louvem. Quem é como ele, o cordeiro e o leão, sentado em seu trono? Se prostra em montes, brade os mares, pois ele no mundo é o Senhor. há várias maneiras de medir as coisas, né? Temperatura, pressão atmosférica. Quando eu era criança, as pessoas só falavam de temperatura. Agora as pessoas falam sobre sensação térmica, que está sempre maior do que a temperatura. E a alma, como ela é conhecida, como o coração é conhecido, é pelas delícias que ela aprecia. É assim que nossas almas são aferidas. Os nossos prazeres nunca mentem. Naquilo que você tem prazer é como a sua alma é. Os seres humanos não pecam contrariados, eles sentem prazer em pecar. É por isso que a Bíblia diz: vocês amaram as trevas. Os filhos de Deus, suas almas têm delícias e prazeres que manifestam aquilo que eles são, e elas nunca mentem. Nós podemos ter uma profissão de fé, podemos participar de um culto como esse, mas nossos prazeres é que estão gritando para nós aquilo que nós somos. 1 Pedro 1,8, Pedro diz assim: ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e cheio de glória. Ele está falando sobre qualquer alma dessas pessoas se delicia onde os afetos deles estão. Todos os apóstolos fazem isso, porque isso é o que revela, sabe? Faz a revelação do que está dentro de nós, não simplesmente participar daquilo que nós participamos nesta noite, daquilo que nós professamos. João 14:21, por exemplo, diz assim: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 1 João 3:24 diz: e aquele que guarda os meus mandamentos, os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele tem nos dado. Então, no que a nossa alma se delicia, naquilo que nós temos prazer, é o que nós somos, mesmo que a gente diga ser uma coisa diferente daquilo que nós nos deliciamos. E hoje nós vamos cear, e eu quero olhar assim alguns coadjuvantes nas cenas que antecedem a primeira ceia, né? Aqui vai inaugurar o que nós celebramos hoje. Em Mateus 26, 27, 29, a Bíblia diz: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Toda esta cena da primeira ceia, quando Jesus declara isso, está em Mateus 26, Mateus 27, há atores coadjuvantes aqui, né? O Oscar entrega Oscar de melhor ator coadjuvante. Eu nunca prestei muita atenção nos filmes, nos atores coadjuvantes, mas a Bíblia tem o ator principal.
em torno do qual tudo acontece, que é Cristo. De Gênesis a Apocalipse você vê Cristo em todas as páginas da Bíblia, e nela tem muitos atores coadjuvantes que Deus usou para nos ensinar a nós mesmos, que também somos coadjuvantes nessa história maravilhosa do Pai tendo um plano eterno para manifestar a glória do Filho e o Filho do Pai. Então, nós, quando nos debruçamos aqui, ficamos focados em Cristo, porque Ele domina tudo. E aqui, principalmente, nesse texto vai falar sobre a sua prisão, sobre a traição, o julgamento simulado, os açoites, o cuspe, o deboche, sua oração, suar sangue no Getsêmani, todas essas coisas. A luz aqui é tão brilhante, como sempre é em Cristo, aqui de maneira especial. Ele é uma figura totalmente dominante, que é óbvio que as outras coisas tendem a se perder um pouco, não é? Qualquer pessoa que olhar para o sistema solar, fora do sistema solar, não vai ver esse pequeno planeta aqui, porque o Sol domina, brilha, ofusca tudo, mas vale a pena o esforço de vermos alguns atores coadjuvantes, aqui onde o foco central é Cristo. São personagens secundários, mas que Deus incluiu na história, como nós, para magnificar o nome do seu Filho, para nos ensinar como viver uma vida que exalta a Cristo e honra a Deus. Então, há muitas pessoas envolvidas aqui, muitos atores coadjuvantes, e nós não podemos falar sobre todos, mas há dois homens aqui, nessa história, nesse momento da história, e ambos tiveram assim, um privilégio único, em toda a história da humanidade. Eles puderam estar juntos com Deus, quando Deus andou nesse mundo como um homem. Eles tiveram um privilégio que nunca mais foi dado a ninguém, só eles tiveram, com alguns outros. Ambos foram chamados pessoalmente por Cristo, por Deus andando no mundo, para segui-lo, de maneira especial, e os dois responderam ao chamado, e seguiram, não durante um pouquinho de tempo, mas durante 3 anos, eles ficaram imersos em todo o ministério de Cristo, todos os dias. Pensem nisso, todas as noites, em todos os caminhos, em todos os lugares. Ambos declararam várias vezes a sua devoção a Cristo, o seu anseio de estar ali vivendo tudo aquilo, e eles foram treinados por Cristo. Foram treinados por Cristo pessoalmente para o ministério. Nós ficamos imaginando todas as coisas que essas pessoas experimentaram. Eles eram estudantes, mas eles não tiveram um professor qualquer, nem um professor brilhante, era o próprio Deus, e eles estavam na sala de aula todos os dias, o tempo inteiro na presença de Jesus, sendo treinados, foram ensinados por Cristo, ou seja, eles tiveram um professor incomparável. Muitas vezes nós gostamos de atribuir nosso fracasso aos nossos professores. Quase sempre isso é falso, não é? Há muitos professores ruins, como em nossos dias eu vejo muitas pessoas atribuindo a sua vida espiritual pífia à igreja. A igreja visível da nossa geração é lamentável, grande parte das vezes, mas não é desculpa para ninguém. Sempre é falso nós escondermos a nossa vida espiritual que desonra a Deus na conta da igreja. Então eles tinham um professor incomparável, eles tinham um professor mais profundo que já andou na terra,
eles foram ensinados por Ele de todas as maneiras, de uma maneira profunda que o mundo nunca tinha escutado antes. Eles foram ensinados não só por preceitos, por proposições, por parábolas, foram ensinados por exemplo, porque tudo que eles viam Cristo ensinar, eles viam perfeitamente manifesto na vida de Cristo. Então eles puderam conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer a verdade sobre Deus. Eles podiam ver Deus, eles podiam ver o Pai no Filho, de tal maneira que Jesus falou a Filipe: você tem me visto todos os dias, e quem vê a mim vê o Pai. Eles receberam uma visão do mundo divino como nunca jamais ser humano algum tinha tido. Então eles foram ensinados por Cristo a responder à vontade de Deus, a responder de maneira correta, de maneira que Deus fosse honrado. Eles foram ensinados a viver de maneira obediente, viram o que é a vida obediente na vida de Cristo, e eles viram os maiores milagres que o mundo já viu naqueles 3 anos, todos os dias durante o ministério de Cristo. João diz assim: olha, há tantas outras coisas que ele fez e que ele falou, que se nós fôssemos escrever e encher o mundo de livros. E essas pessoas participaram disso tudo. Eles viram o poder de Cristo sobre os demônios, viram o poder de Cristo sobre a doença, viram o poder de Cristo sobre a morte, viram homens sendo ressuscitados dos mortos. Eles viram o poder de Cristo sobre a natureza, viram tempestades se acalmarem, viram o mar ficar quieto. Eles viram o poder intelectual de Cristo para se desviar de todas as perguntas que escondiam armadilhas, que tentavam pegá-lo. Viram sua onisciência de saber aquilo que aqueles homens pensavam, viram o domínio que ele tinha da verdade, viram o domínio que ele tinha do pensamento de todas as outras pessoas, viram ele responder cada questionamento de uma maneira profunda, e que o homem mais mal intencionado ficava sem palavras diante de Cristo. Viram todas as respostas teológicas que o ser humano pode imaginar, e todas as respostas eram profundas, eram claras, penetravam a mente, o coração. Esses 2 homens foram confrontados em seus pecados por Cristo durante todo esse tempo. Eles diariamente foram lembrados por Cristo que eles eram homens caídos, que eles precisavam de salvação, que eles precisavam de remissão, que eles não podiam fazer nada sem o poder infinito de Deus, que nem poderiam ter ido a Ele se Deus não tivesse trazido eles. Eles ouviram todas essas verdades, eles eram conscientes disso, e ambos entenderam que Jesus veio proclamar boas novas aos pecadores, que Ele não veio chamar os sãos, mas que ninguém era são e todo mundo precisava de redenção. E os 2 utilizaram o poder divino, foram assim recipientes do poder divino. Deus deu autoridade a eles, Jesus delegou a eles e habilitou eles, e eles também fizeram milagres e exerceram poder e autoridade sobre demônios. Foram enviados a pregar. Gente, esses 3 anos foram incríveis. Pregadores, eles se tornaram de que Jesus era o Messias prometido a Israel, e eles viram todas as evidências de que Ele era o Messias, e os 2 tiveram todas essas experiências espirituais ali, juntos. Eles foram expostos a Cristo como outros seres humanos jamais foram, e foram expostos da mesma maneira, na mesma proporção, as mesmas experiências, durante o mesmo período de 3 anos. Os 2 eram pecadores, e os 2 sabiam que eram pecadores, tiveram as mesmas experiências, sentiram a culpa esmagadora do pecado, e
Cada vez que você olha para a vida deles, para esses coadjuvantes aqui, você vê mais coincidências, mais coisas iguais. Ambos foram levados por Satanás a proferir coisas contra Cristo, e no final, os dois traíram Cristo, publicamente. Os dois traíram Cristo de uma maneira que todos viram e souberam. Traíram violentamente, traíram totalmente, abertamente, sem espaço para desculpas. Traíram. Eles fizeram isso não no início, mas depois de 3 anos de todas essas coisas que nós vimos. Como resultado, os dois ficaram tristes, ficaram profundamente, sentiram profundamente a culpa da atitude deles. Na verdade, eles ficaram em agonia. A traição produziu agonia nos dois, e um deles estava tão agoniado que se matou, e o outro tão agoniado que se arrependeu. 2 homens com as vidas praticamente iguais. Um monte de coisas iguais aconteceu aos dois enquanto eles estavam lado a lado na presença do Filho de Deus, tanto em experiências positivas quanto em experiências negativas na vida deles. E apesar de ambos terem chegado até esse ponto em que os dois traíram, um é honrado na presença de Cristo até hoje. E você conhece um monte de pessoas que tem o nome dele, não é? Desde o primeiro século, o mundo cristão adotou o nome dele, filhos, não é? Agora, e as pessoas vão continuar fazendo isso. Ele é um nome amado, honrado, Pedro. Quando nós falamos o nome de Pedro, uma simpatia brota em nosso coração. O texto que nós lemos hoje para começar a meditar foi um texto do apóstolo Pedro. Agora, o nome do outro é considerado tão desonroso que eu não sei vocês, mas eu nunca conheci alguém chamado Judas. Eu nunca conheci nem cachorro chamado Judas. Sabe? Pode ser que tenha aí no mundo algumas pessoas, mas as pessoas não querem colocar esse nome nos seus filhos e nada, porque isso ficou tão marcado que talvez você, como eu, não conheça ninguém com esse nome na sua vida toda. É um nome injuriado, rejeitado. Quando eu era criança, as pessoas esmalhavam Judas. Ou seja, agora está numa posição tão elevada, não só na história da igreja, mas agora mesmo, nesse instante, enquanto você está aqui nesse culto. Um deles, nós vamos estar juntos um dia, fazemos parte da mesma igreja, um dia vamos estar assim juntos, olhando para a face dele, adorando o mesmo Deus. O outro, se você está em Cristo, você jamais vai estar juntos. Um desses pregadores aqui terminou em suicídio, e vamos ser sinceros, nem isso ele soube fazer direito, não é? Porque a primeira vez que a gente lê diz ele foi e se enforcou, mas depois a gente vai ler e Atos diz que na verdade não conseguiu se enforcar direito. Nós não sabemos muito bem porquê, mas se a corda arrebentou, o galho era fraco, não sei, não conseguiu se suicidar, caiu e as pedras cortaram seu abdômen e suas entranhas saíram para fora. Uma morte terrível. O outro foi terrível, mas de maneira totalmente diferente. Foi crucificado por amor a Cristo. Então, 2 homens
3 anos do lado de Cristo, enfrentando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas mensagens, participando das mesmas experiências, pregando Cristo, não só contemplando os milagres mais impressionantes da história, mas eles mesmos sendo usados para isso, e um está no céu, o outro no inferno. Um está na lista dos apóstolos, e o outro, as pessoas não gostam nem de botar o nome dele em gente, em bicho. Pedro e Judas, 2 homens, as mesmas experiências, como vocês aqui nesta noite, estão participando do mesmo culto, ouviram os mesmos hinos, cantaram os mesmos hinos, estão ouvindo a mesma mensagem. Assim foi a vida deles. Mas esses 2 homens, apesar de todas essas coisas em comum, eles estão tão separados um do outro, como alguém pode estar separado de outro ser humano. Uma separação infinita. Um é altamente honrado no céu e um está no inferno. É um contraste terrível para uma história tão igual, nas mesmas experiências, até na traição de Cristo. Suas vidas foram semelhantes praticamente em tudo, mas não podiam estar em extremidades tão opostas, tão distantes um do outro agora. Então nós perguntamos, o que fez a diferença? O que fez a diferença? Porque Pedro acaba assim no céu e Judas no inferno? Essa resposta é a resposta da vida. Porque fica evidente que ter os privilégios que todos vocês têm e que eu tenho não é a garantia que nós precisamos. A diferença é que eles tinham uma atitude diferente para com Cristo. Isso nos deixa claro que a salvação não é pelas obras, porque eles fizeram as mesmas obras, experimentaram as mesmas coisas externamente, e que também não é pelo conhecimento. Você não vai ser salvo sem conhecimento, mas eles tinham o mesmo conhecimento, eles assistiram os mesmos sermões de Cristo, os mesmos ensinamentos, receberam a mesma informação do professor perfeito. Portanto, se alguém não ouve a verdade, não pode ser salvo. Não há salvação sem a verdade, mas só ouvir a verdade. Então a salvação basicamente pode ser resumida pela atitude de uma pessoa em direção a Cristo. Pedro amava Cristo, Judas não. Eles saíram do mesmo contexto, eles tiveram as mesmas experiências como homens ali. Agora, é evidente na história de Pedro e Judas que o sol que derrete a cera endurece o barro. Ou esse sermão faz você ser mais parecido com Cristo, ou faz você ser mais distante do coração de Deus. É por isso que Paulo disse que o Evangelho é um perfume de vida e um perfume de morte. O mesmo Evangelho, ele tem um cheiro de vida e um cheiro de morte. As igrejas estão cheias do mesmo tipo de pessoa, como Pedro e Judas. E eu não vou nem falar das igrejas que estão pregando um falso evangelho, mas a igreja está pregando o evangelho verdadeiro, como Cristo, a própria verdade, como Pedro e Judas. Todos ouvem a mesma mensagem, ouvem a mesma verdade, a mesma doutrina, a mesma explicação das Escrituras, têm a mesma experiência espiritual de comunhão, como num culto como esse, vem a mesma graça de Deus operar abundantemente na vida das outras pessoas, servem juntos, adoram juntos num culto, evangelizam juntos e acabam em lugares totalmente diferentes. Judas e Pedro. Jesus fala sobre isso de várias maneiras, né? O trigo e o joio,
ou no Sermão da Montanha, ele diz: Senhor, Senhor. Alguns vão dizer: eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. A história desses dois homens resume a história de todas as pessoas que têm um contato com o verdadeiro Evangelho. Então, Mateus, capítulo 26 e 27, conta a história de Cristo nesse momento crucial, e eles são coadjuvantes. Ele tinha acabado o seu grande sermão, falando sobre a sua segunda vinda no Monte das Oliveiras, o último sermão de Jesus aos discípulos. O último sermão se encerrou, e ele começou a lembrar que ele ia voltar para buscar, ele ia voltar em glória, e ele finaliza o capítulo 26, e ele finaliza no capítulo 26, versículo 1, e depois ele diz aos seus discípulos no 2: vocês sabem que depois de 2 dias já chegar a Páscoa, e chegando a Páscoa o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Era o momento dele ser entregue como Cordeiro Pascal, e é o que nós estamos celebrando nesta noite. Ele estava dizendo: olha, toda a celebração de toda a Páscoa apontava para esse momento. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Páscoa estava chegando, 2 dias, e o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser crucificado, irá morrer. Jesus já vem falando e preparando eles para isso há algum tempo, de maneira clara. Por exemplo, no capítulo 16, 21, diz assim: desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no 3º dia. Jesus já tinha começado a preparar eles, e foi nesse momento que Pedro, por exemplo, disse: Deus não permita, não faça isso, não morra. E foi nesse momento que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus vinha preparando eles para a crucificação, vinha falando a respeito disso, e esse é o momento. Os governantes de Israel estavam planejando sua morte, é o que do versículo 3 ao 5 diz. Eles iam fazendo também isso há muito tempo, mas agora parecia ser um momento oportuno. Eles estavam reunidos nesse instante no pátio do sumo sacerdote Caifás, tramando como eles iam matar Jesus, prender Jesus. E Jesus estava a 3 quilômetros dali, em Betânia, na casa de Simão o leproso, alguém que Jesus tinha curado. Essa pequena cidade tinha pessoas assim importantes, como Simão o leproso, a casa de quem Jesus estava, e também Marta, Lázaro, Maria, viviam lá, uma aldeia, a 3 quilômetros, pertinho de Jerusalém. E ele estava lá, e quando ele estava na casa de Simão o leproso, uma mulher veio com um frasco de um perfume caríssimo, quebrou e jogou sobre os pés de Jesus. E o verso 8 diz assim: os discípulos ficaram indignados quando viram isso, e eles disseram: por que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por um preço elevado, e o dinheiro ser dado aos pobres. Parece nobre, não é? Jesus diz: olha, esta mulher está me preparando para a minha morte. Vocês sempre tendes os pobres convosco. E nesse momento é que nós temos a primeira revelação do coração de Judas. Até então a gente não tem. Em João 6,70 Jesus disse: um de vocês é um diabo. Mas ninguém sabia quem era, e ninguém nem desconfiava de ninguém, porque não havia nenhuma evidência para que alguém achasse que alguém era essa pessoa, porque seu caráter estava escondido.
Mas aqui a gente lê: porque você está desperdiçando isso, nós podemos vender e dar aos pobres. E depois a Bíblia diz: ele dizia isso porque todos disseram, mas ele era porque ele que guardava, ele era o tesoureiro lá, ele que ficava com o dinheiro, guardava o dinheiro. E desse instante em diante, nós vamos ver a história de Judas ir ladeira abaixo. Ele que tinha começado como todos os outros, era um homem ambicioso, ganancioso, e viu Jesus como um meio de satisfação pessoal das suas ambições, a razão pela qual grande parte das pessoas seguem Cristo, e a igreja usa como chamariz das pessoas, usa a ambição das pessoas. Olha, você pode usar Cristo para ajudar no seu amor ao dinheiro, no seu amor ao mundo. Ou seja, nós vivemos numa época que a igreja, ela acha que a ganância, em vez de ser totalmente diabólica, como pode ser usada, e acha que realmente alguém com um coração cheio de mundanismo, ganância, amor ao dinheiro, e que acha poder usar Deus e Jesus para seus próprios fins, pode de fato ser a igreja de Cristo. Ele queria a proeminência, queria o poder, ele queria poder ganhar tudo que um homem natural deseja ganhar. E se Cristo é um caminho para isso, ele estava nessa: poder, ser exaltado, dinheiro, um lugar ao sol, um lugar no mundo. E o que essa mulher fez teve um certo sentido simbólico para o sepultamento de Jesus. Jesus está dizendo: é como se ela estivesse ungindo o meu corpo para o meu sepultamento, o que era um costume entre eles. E Judas viu naquilo um desperdício. Ele disse: olha, era melhor ter vendido, guardado aqui o dinheiro comigo. Judas está saindo, ele está saindo do barco. E quanto mais você puder levar quando você está saindo, melhor, não é? Ambição humana esmaga o coração do homem. A ideia de que alguém cheio de ambição pode ver beleza em Cristo é uma ideia completamente fútil. A teologia da prosperidade, por exemplo, mostra o coração capturado pelo dinheiro. As multidões no meio evangélico que corre atrás de cura não são diferentes de quem vai no santuário de Fátima para ser curado, ou de quem vai em qualquer outro lugar. E é óbvio que quando essas coisas não acontecem como nós queremos, há um desapontamento em nós, porque nós estávamos pensando que estávamos num jogo em que nossas ambições, a direção do nosso coração ia ser satisfeita, e alguém, no caso hoje, prometeu isso, apesar disso não ter sido prometido a ele. E o versículo 14 diz assim: um dos 12, sempre que a Bíblia fala de Judas, ela começa assim: um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes, porque ele estava disposto a trair Jesus por 30 moedas. De acordo com Êxodo 21, 32, esse era o preço de um escravo. O preço de um escravo. Ele estava disposto a trair Cristo, é o que o versículo 15 diz. Os sacerdotes tinham medo de prender Jesus de dia. Algumas pessoas pensam: se Jesus era tão famoso, por que precisava de alguém para dizer quem Jesus era? A questão não era muito essa. Prender a Jesus de dia, no meio da multidão, gerava um certo temor, porque parte das pessoas achavam que ele era um profeta. Nós sabemos como, por exemplo, quando Jesus perguntou: o batismo de João é de Deus ou dos homens? Eles não queriam responder, porque parte do povo, o povo achava que era de Deus, e Jesus ia dizer: se é de Deus, então por que vocês não creram? Os fariseus, escribas, os anciãos, os políticos sempre estavam com aquela preocupação como o povo ia reagir, então não podia fazer isso no meio do dia, eles precisavam de alguém que conduzisse eles à noite. O mundo antigo não era como o nosso. Há um programa no Discovery Channel chamado Escuridão.
E não é sobre a época de Jesus, é bem depois, é sobre a Idade Média, como o ser humano tinha um pavor da noite. A cidade não era iluminada, de noite o mundo era escuro, todos tinham medo de sair, todos se trancavam dentro de casa, se armavam, soltavam as feras, os cachorros, ficavam lá, todo mundo querendo que o dia amanhecesse. Na Idade Média, o mundo era escuro à noite. Então eles precisavam de alguém que no meio da escuridão conhecesse Jesus intimamente, para levar até onde ele estava, identificasse isso, o que não podia ser feito na escuridão da noite, a não ser por alguém próximo. E então era uma quinta-feira à noite, Jesus se reuniu para celebrar aquilo que foi inaugurado no 12º capítulo de Êxodo, que era a celebração da Páscoa, quando Israel saiu do Egito. E a Bíblia diz assim: Jesus estava reclinado à mesa com os 12 discípulos naquela quinta-feira. Agora, de repente, do nada, Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E todo mundo ficou chocado. Ninguém pensou, deve ser não sei quem, porque ninguém imaginava que alguém ali, eu posso dizer aqui, olha, um de vocês vai trair. Aqui tem bastante pessoas, mas eram só 12 pessoas, que andaram juntas durante anos. Se eu falar que alguém aqui essa semana vai trair Cristo aí por fora, pela vida, nós somos um grupo maior, mas entre 12, um de vocês vai me trair. Ninguém suspeitou de Judas, ninguém. E todo mundo começou a se dizer: Senhor, será que vai ser eu? Eu vou fazer, não é eu não. Todo mundo começou a suspeitar de si mesmo, pensar: caramba, todos nós somos iguais, vivemos iguais, seguimos a ti igual, será que um de nós vai fazer isso? Será que sou eu? Eles estavam no escuro. Eles: aquele que molhou o pão comigo na tigela é o que há de me trair. Como diz no Antigo Testamento, o meu próprio amigo íntimo vai me trair. E Jesus diz no versículo 24: o filho do homem vai ser traído, como está escrito a seu respeito, mas ai do homem, porque o filho do homem é traído. Teria sido bom que esse homem nunca tivesse nascido. O peso da oportunidade e da culpa sobre quem usou toda essa oportunidade dessa forma. Então Judas falou com Jesus, e Jesus disse: tu disseste. E Jesus dispõe, antes da ceia, Judas vai embora. Ele não participa daquele momento. Jesus diz: o que tu tem para fazer, vai e faz depressa. E a ceia vai continuar, vai de fato acontecer sem ele. E no versículo 30, no final, a Bíblia diz: eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Depois da ceia, Jesus e os discípulos cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus quis orar, não é? E chamou Pedro, Tiago e João para irem com ele para orar, deixou eles e foi orar sozinho. E nós sabemos que eles não puderam orar junto com ele, porque eles dormiram. Então Judas sabia aquele lugar familiar no meio da escuridão, que só amigos íntimos podiam saber para localizar. Jesus disse aos discípulos: nós sabemos que ele orou, voltou 3 vezes, vocês estão dormindo, vocês não podem velar comigo. Mas eles dormiram, e a Bíblia diz que enquanto Jesus falava com eles, Judas chegou. Todas essas histórias acontecendo ali juntas. Não chegou sozinho, chegou com uma multidão. No verso 47, enquanto ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, veio acompanhado por uma grande multidão, com espadas, varapaus, que vieram da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Ele tem um grupo enorme de homens, de soldados, de romanos, de judeus. E no versículo 48, ele diz: ele é aquele a quem eu beijar. Está escuro,
mas vocês não vão errar, que aquele que eu beijar é ele. Nós não podemos imaginar história mais triste. Salve, Rabi. E beijou, e o verbo diz que ele beijou e continuou a beijar a Cristo. E Jesus disse: aqui vieste, amigo. Mas a palavra que Jesus usa para amigo aqui não é de um amigo íntimo. Eu diria mais assim, uma tradução melhor seria companheiro, apesar de que isso vai parecer que ele era do PT, mas enfim, é a palavra que ele usa. Uma palavra para associado, não para amizade íntima. Para o que você veio. É inacreditável aquilo que Judas fez. Então eles prenderam Jesus. Diz o versículo 57. E eles se reuniram e eles subornaram testemunhas para fazer acusações de que viram Jesus fazendo isso ou aquilo, para condená-lo no meio da noite, num processo totalmente ilegal do ponto de vista das leis de Israel, e mentiram. No versículo 29 fala sobre falso testemunho, para que pudessem ter um motivo para condená-lo à morte, até que faz uma pergunta, Jesus responde, o subsacerdote diz que ele blasfemou, rasga as vestes dele, e diz que ele já é digno de morte, e dá o veredicto final, ele deve morrer. E agora então, as autoridades romanas, eles conspiraram. Então a Bíblia começa a contar aqui nesse momento sobre como bateram em seu rosto, espancaram com punhos, esbofetearam, cuspiram. E Judas? No capítulo 27, quando amanheceu, o julgamento atravessou a noite, Jesus foi condenado, amarraram, levaram ele para Pilatos. Então o versículo 3 diz assim: então quando Judas, que o havia traído, viu que ele tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes, aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei traindo sangue inocente. Mas eles disseram: isso é com você, a gente não tem nada com isso, esse problema é seu. E ele jogou as moedas lá no santuário e foi embora e enforcou-se. É o fim da história. E os sumos sacerdotes, tão santos, chegam à conclusão: não é lícito esse dinheiro ficar aqui no templo, porque ele é preço de sangue. Então eles tiraram o dinheiro de lá, compraram um local para sepultar estranhos. Essa é a tragédia da vida de Judas, no inferno para sempre. Jesus disse que esse era o seu lugar, era melhor não ter nascido. Judas é a maior tragédia da história. Não por razões que vão aliviar a culpa de cada ser humano, mas pela oportunidade, pelo desperdício, por causa do privilégio incomparável que ele desperdiçou. Porque ele amava o dinheiro, porque ele era cheio de avareza, cobiça, amava o mundo. E como João disse, você não pode amar o mundo e Deus ao mesmo tempo. Nem que você veja Deus andando contigo durante 3 anos, fazendo as coisas mais incríveis, pregando as verdades mais profundas. Um coração que ama o dinheiro, que ama o mundo, que ama aquilo que o homem natural ama, não pode amar Deus, é incompatível. De tal forma que ele ignorou a verdade, a glória inconfundível na face de Cristo. Porque você não pode amar a si mesmo como o homem natural se ama, e não pode amar o mundo enquanto ama Cristo. É incompatível. Ele tinha visto a mais poderosa manifestação de Deus que um ser humano poderia ver. Nunca pense que se alguém visse alguma coisa extraordinária, isso mudaria alguma coisa, se o coração dele ama o mundo, o dinheiro, o poder, o prazer que desonra a Deus. Toda a glória de Deus exibida em Cristo foi desperdiçada, foi desprezada. Nós começamos a falar sobre 2 homens
que tiveram as mesmas experiências e chegaram num ponto crucial em que os dois traíram Cristo. Então nós chegamos a Pedro. Nós temos que voltar um pouco na história, no capítulo 26, no versículo 30. Eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani. Pedro estava lá. No versículo 31, Jesus diz assim para eles: todos vocês vão se escandalizar em mim, todo mundo vai me abandonar, de certa forma vai ter uma debandada e vai ter uma traição geral, ninguém vai ficar comigo. E ele cita Zacarias 13:7, que diz: eu vou derrubar o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, vocês todos vão desertar, todo mundo vai me trair, vocês todos vão cair, vão ficar ofendidos, literalmente, todos vão ter uma negação tácita de terem uma associação comigo, todos vão procurar demonstrar que não tem nenhuma associação comigo. Agora, nós não temos o registro de que os outros 10 fizeram isso verbalmente, publicamente e abertamente. Eles só correram e se esconderam, como ratos com medo, mas não Pedro. Então, depois que Jesus disse no versículo 32, ele diz: depois que eu for ressuscitado, irei diante de vós para a Galileia. O que significa? A deserção de vocês, o abandono de vocês não vai ser final. Vocês vão ser trazidos de volta, novamente. Vocês vão ter um tropeço temporário, vão me negar, mas não vai ser como Judas, ele é para sempre. Mas nesse instante é uma oportunidade ótima para Pedro se vangloriar. E Pedro diz assim: ó, eles eu não sei, mas eu de forma nenhuma vou cair, vou negar a ti, de maneira nenhuma, nunca, de forma nenhuma. E Jesus disse assim: em verdade eu vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, vai me trair na minha face, você vai me negar. Então Pedro respondeu assim: ainda que eu tenha que morrer contigo, eu jamais te negarei, jamais. E a Bíblia diz que não só Pedro disse isso, porque todo mundo falou a mesma coisa, é o que a Bíblia diz. Ou seja, todo mundo entrou na de Pedro e falou a mesma coisa, mas Jesus disse: vocês estão indo para me negar, e todos vocês vão me negar, vão me trair. Ele disse: não, nós vamos morrer contigo. Você, com toda a melhor teologia, a melhor das intenções, Jesus está dizendo para Pedro: vai falhar dramaticamente, e vai falhar nesta noite, vai se envergonhar de mim, e vai me negar, e vai me trair, vai jurar que não me conhece. E com certeza é o que aconteceu no versículo 69. Jesus é levado diante do sacerdote, Pedro está lá meio que distante olhando, uma empregada reconhece Pedro e diz: você também estava com ele, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando, não faço a menor ideia. Então ele se afastou, não é? Foi para um canto. Mas outra empregada disse, outra serva: não, esse homem estava com Jesus de Nazaré. E ele disse com juramentos: eu não conheço esse homem, estou vendo ele pela primeira vez, nunca vi. Se me perguntasse qualquer coisa a respeito dele hoje de manhã, eu não sabia quem era. Ele está mentindo, ele está jurando que está dizendo a verdade. E um pouco mais tarde, um dos espectadores se aproximou e disse: certamente você é, porque você até o teu sotaque, você fala igual ele. Então a coisa mais incrível acontece. A Bíblia diz que ele começou a praguejar e a jurar que ele nunca tinha visto Cristo e não conhecia Cristo. Então o julgamento continuou, e quando Pedro fez isso, o galo cantou, como Jesus disse. E a Bíblia diz que eles estavam numa distância que Jesus pôde olhar para Pedro. Judas não conseguiu lidar com a sua traição a Cristo. Ele sentiu remorso, ele sentiu culpa, ele sentiu tristeza, ele se matou.
Isso é sério. Você nunca vai poder dizer que Judas não sentiu culpa. Para você sentir uma culpa tão grande que você chega à conclusão de que você não pode viver com aquela culpa, que você tem que se matar, você mostra a seriedade da culpa que você está sentindo, de quão errado você está. É assim que ele se sentiu. Mas Pedro não se matou. Você pode dizer, Judas fez por dinheiro, Pedro fez por outro motivo. É verdade, mas ele jurou, praguejou que nunca tinha visto Jesus, não conhecia Jesus, que ele era um estranho, e que se eles estavam condenando ele não estava nem sabendo quem era aquele cara que ia morrer naquele dia. Então no versículo 75 diz: Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha dito: me negarás 3 vezes. Ele não se matou, mas a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro sentiu o peso da culpa. Judas sentiu o peso da culpa. No meio da negação, Lucas 22:61 diz que Pedro está lá meio nas sombras, à distância, e no versículo 61, 22 diz: e o Senhor se voltou e olhou para Pedro, olho no olho. Jesus tinha feito a mesma coisa com Judas, olho no olho, pertinho, e dito: o que tu vieste fazer, amigo, companheiro, como eu disse. Os dois receberam o olhar de Cristo, próximos, quando negaram Cristo. Quando os olhos de Pedro encontraram de Cristo, ele foi esmagado, quebrado, ficou arrasado, caiu em lágrimas genuínas, um arrependimento, foi esmagado pela tristeza. Mas Judas também foi e se suicidou sem arrependimento, enquanto a tristeza levou Pedro para a restauração e o arrependimento. A diferença é a forma com que eles olharam para Cristo. Os dois tiveram as mesmas experiências na vida, e os dois chegaram ao mesmo ponto de trair Jesus, e num momento crucial eles olharam aos olhos de Cristo. Mas o olhar de Cristo para Pedro chamou Pedro ao arrependimento. O de para Judas ao suicídio. Nós podemos dizer que o olhar de Jesus para Pedro chamou ele para o céu, e para Judas para o inferno. Qual foi a diferença? Tudo é muito igual e similar. A diferença é que Pedro amava Jesus. Ele amava. Depois da ressurreição, em João 21, Jesus se encontra com Pedro e ele pergunta: Pedro, tu me amas? Isso sempre é uma questão pessoal. E Judas e Pedro, a questão sempre é essa é a pergunta. Não fique muito complicado com o que significa ser cristão. Certamente não significa participar da ceia nesta noite, nem do culto, nem dos cânticos, nem pregar o evangelho junto, nem viver anos fazendo isso. Era o que eles fizeram. Ser cristão significa que você ama Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas de verdade? E Pedro entristeceu-se por ele dizer a 3ª vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. Tanta simplicidade na resposta. O que significa ser cristão? Qual a diferença entre Judas e Pedro? É o amor por Cristo, é o amor por Cristo. Essa é a diferença que a mensagem do cristianismo faz. Ela faz aqueles que foram capturados pelo amor a viver uma vida para Cristo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Você é meu, você me ama, faça aquilo que me honra, viva para mim. Nós sabemos que nesse mesmo momento Jesus já vai dizer a Pedro que ele vai ser um mártir, que ele vai morrer por causa desse amor. O que você sente sobre Cristo vai determinar o céu e o inferno. Pedro era um traidor.
E nós sabemos por quê, naquele instante. Ele se gabava muito, ele orou muito pouco, ele agiu muito rápido, ele sacou a espada muito rápido, ele seguiu de muito longe, ele ficou nas sombras. Sim, houve muitos fatores: excesso de confiança, a falta de oração. Quando Jesus falou para orar, ele disse que estava pronto, impulsividade, covardia. Mas, apesar disso, Pedro não foi um desastre final, e nem um desastre permanente, que vai se arrastando pela vida inteira, até um momento crucial. Judas ficou anos também. Ele não era um desastre final, porque a graça estava operando na vida de Pedro, e quando a graça opera em nossas vidas, nós de fato amamos Cristo. Essa é a diferença entre quem ouve a verdade. Não estamos falando de quem não ouve a verdade, quem ouve as mesmas mensagens, quem ouve os mesmos chamados, quem sabe aquilo que Deus ama, aquilo que Deus odeia, quem pode ouvir isso a vida inteira e nunca, de fato, é tocado por isso. É a percepção, e Pedro não ama Cristo por algo que nós pudéssemos falar sobre Pedro ou sobre nós. 1 João 4 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus havia estabelecido o seu amor em Pedro, e Pedro o amava como resposta a esse amor eterno de Cristo. Ele tinha uma relação de amor. Essa atitude é uma atitude profunda, convincente do verdadeiro cristão. Tudo se resume a isso: amor verdadeiro. Quem não está assim diante de Deus, toda a verdade, cada vez mais que a pessoa conhece a verdade, mais o evangelho é um peso para ela, quando ela olha para como o mundo está vivendo e como ela não está vivendo, ou como Jesus pode ajudar ela a viver os seus próprios sonhos. Então, de fato, 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz assim: se alguém não ama Jesus Cristo, que seja maldito. Em outra versão: se alguém não ama Jesus Cristo, que seja condenado, como Judas. Então você olha para o cristianismo, você olha para a igreja, e você pode achar complicado definições, mas é simples. Olhe para o seu coração: você ama Cristo. Não adianta você falar sobre os sermãos que você ouviu, ou quanto você pode pregar esses sermãos, porque você ouviu essas verdades. Era o que Judas fazia. Você ama Cristo, você busca a honra de Cristo, você procura a glória de Cristo. Seu coração tem uma devoção por Cristo. Você não está sendo atraído por outras coisas que você acha que pode ter em Cristo. Você deseja agradar a Cristo. Quando você está lá diante das tentações do mundo, você sente aquilo que José sentia, de dizer: eu não posso fazer tal maldade contra o Senhor. Você deseja agradá-lo, exaltá-lo, amá-lo, adorá-lo, comungar com ele, ouvi-lo. João 14, Jesus mesmo diz: se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Você vê como não é o contrário? Se vocês guardarem meus mandamentos, vocês vão me amar. Não. Se vocês me amam, vocês vão guardar. A obediência flui do amor. É por isso que o coração mundano está sempre negociando o quanto ele pode não obedecer, porque a questão toda que ele não entendeu é que esse é o ponto nevrálgico. Você ama a palavra de Deus, não é se você conhece as doutrinas certas. Você ama, e nesse amor você age. Se nós voltarmos em João 6, muitos discípulos ficaram escandalizados com o que Jesus estava dizendo e foram embora. E Jesus disse assim: vocês não vão embora também? E Pedro respondeu naquele dia: para onde iremos nós? Só tu tens os melhores empregos para oferecer. Quem vai consertar nossos casamentos? Quem vai nos curar quando nós ficarmos doentes? Ele disse:
para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Essa foi a resposta quando Jesus disse: vocês não querem ir embora também? Para onde a gente vai? Não há opções para nós. Não é que todo dia a gente olha para o mundo e fica pensando se nós temos que viver aquela vida ou essa. Nós nem conseguimos ver a outra opção. E para onde? Para onde a gente iria? É óbvio que outras pessoas tinham lugares para ir, como o mundo tem, porque muitas pessoas tinham ido, mas Pedro não consegue nem ver essas opções. Nós queremos ficar por causa... Tu tens palavras de vida eterna. Ele amava o Senhor, ele amava a verdade, ele amava aquilo que ele aprendia, que ele ouvia. O amor deseja conhecer a verdade, mas o amor não deseja só conhecer a verdade, o amor deseja obedecer a verdade. É por isso que ele diz: quem me ama, me obedece. Pedro estava seguro num relacionamento de amor com Cristo. Então a gente lembra no Lucas 22, 31, Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás deseja te cirandar como trigo. Satanás deseja ter você. Ele veio pedir permissão para ir atrás de você, para te peneirar. Mas Jesus diz: depois que tudo isso acontecer e tu tiver restaurado, fortalece os seus irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: você vai sobreviver a isso, Pedro. Vai sobreviver, porque eu roguei por ti para que a tua fé nunca desfaleça. Ele protege os seus com a sua intercessão. A Bíblia diz que Jesus intercede à direita do Pai por aqueles que o Pai deu a ele. Cristo amou Pedro e Pedro amava Cristo. Então, esse amor, mesmo naquele dia escuro, estava lá, e Pedro foi restaurado, tornou-se o grande pregador do início da igreja. Pedro não viveu essa vida assim definidamente, sabe? A gente que 10 anos depois ouve as mesmas verdades, as mesmas mensagens, vive os mesmos dramas, sempre pensando que há outro lugar para ir, uma outra vida para viver. Então, no início de Atos, no capítulo 2, ele é o grande pregador dominante. Nos 12 primeiros capítulos da história de Atos, da história da igreja, ele é o central. Isso quer dizer o que para nós? Que o pecado e a culpa não produzem um verdadeiro arrependimento. A ideia de que se meu pecado é grande, isso vai gerar em mim arrependimento é totalmente falso. E nem a culpa, e nem saber que está errado, e nem se sentir mal por estar errado, isso pode produzir todos esses sentimentos que consomem a alma do homem, mas não o arrependimento bíblico. Então, pode produzir dor, tristeza tão grave que alguém pode achar que não pode conviver com aquela dor e com aquela culpa e se matar, até, que é o extremo. Ou seja, se matam porque não podem arcar com as consequências da maldade evidente. Mas ainda assim, o pecado e a culpa, por maiores que sejam, não produzem arrependimento. O horror do pecado de Judas não fez ele se arrepender. Mas eu quero que você entenda, o horror do pecado de Pedro não fez ele se arrepender. A feiura do pecado de Pedro, o peso da culpa de Pedro, não fez Pedro se arrepender, porque essa feiura e esse horror, Judas também viu igual Pedro, não é suficiente. Não pense haver nenhum mérito ou ser meritório, um homem se sentir mal e culpado, e ficar arrasado, e até como Judas se matar. Não é suficiente para levar um homem ao verdadeiro arrependimento. O que torna
o pecado e a culpa a algo que nos leva ao arrependimento, é o amor a Cristo. Quando nós amamos Cristo, nós não podemos continuar no pecado. E nós não podemos continuar longe de Cristo. E o pecado nos separa dele. Ver e amar Cristo, apesar de tudo, é a grande fonte de graça da salvação. Pedro amava Cristo. Não foi a feiura do seu pecado, nem a intensidade da sua dor, foi o amor por Cristo. É isso que produz o verdadeiro arrependimento. É por isso que a mesma mensagem é um cheiro de morte, um cheiro de vida. E é por isso também que tem gente que externamente ouve e concorda com as coisas, mas continua naquela direção. Ele acreditava nele de todo o coração, ele acreditava que ele era o Filho de Deus. Sim, ele passou por uma terrível prova e foi provado sua falha, um desastre épico. Mas quando os seus olhos se encontraram com os olhos de Cristo naquela noite, ele foi esmagado, mas não ao suicídio, levado ao suicídio. Por quê? Porque ele amava Cristo. Não é o tamanho da dor, nem da culpa, mas é o amor a Cristo. Essa é a mente de um homem salvo. É sobre amar Cristo. Você ama Cristo. Pedro dá um testemunho pessoal quando ele escreve a sua epístola. Ele diz: ainda que vocês nunca tenham visto Cristo, vocês o amam. E apesar de vocês não estarem vendo Ele agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e cheia de glória, obtendo como resultado da sua fé a salvação das vossas almas. É o amor. É isso que João disse: ninguém pode amar o mundo e Deus. Portanto, quem ama o mundo não pode se arrepender, pode sentir todas as coisas terríveis nos dias escuros. Mas é por isso que há essa incompatibilidade. Pedro tinha vivido isso, ele tinha vivido através de um desastre terrível, de uma falha desastrosa. Mas ele, ao olhar para Cristo, ele amava a Cristo. É por isso que naquele dia, logo alguns dias depois, ele diz: tu conheces o meu coração, tu conheces os pensamentos, tu sabe que eu te amo. Ele não tenta justificar. Ele diz: vós, apesar de não ter visto, vocês o amam, e por causa disso exultasse com alegria indizível e cheia de glória, sabendo que vocês receberão como resultado da vossa fé a salvação das vossas almas. Como eu disse no início, a alma é medida. O coração é conhecido pelas suas delícias e prazeres. Onde estão as suas delícias e prazeres? É onde você está. Ainda que você passe 3 anos no ministério de Cristo, orando com Cristo, ouvindo os sermões mais poderosos que alguém já viu. 2 homens, 2 estudantes, 2 pregadores, 2 amigos próximos. Um se suicidou, outro se tornou o grande apóstolo da igreja. Um está no inferno, outro no céu. Os 2 traíram Cristo. Traíram de maneira clara, pública e vergonhosa, quase que ao mesmo tempo. Uma final da quinta-feira ali na virada, e o outro logo algumas horas depois, nas mesmas circunstâncias, muitas semelhanças, mas 2 homens não poderiam estar mais distantes um do outro do que essas 2 pessoas, separados. Porque como Judas não amava a Cristo,
De fato, Jesus, ao não ser tudo que ele pensou que era uma decepção. Jesus não era a delícia da sua alma. Ele estava sempre olhando para outras possibilidades. Isso não está falando sobre aquelas pessoas que estão sob um evangelho falso hoje, mas sobre pessoas que ouvem a verdade de Deus continuamente, como Judas e Pedro ouviram. Para Pedro, Jesus era o Salvador, a quem ele amava. É tudo sobre amor a Cristo. A vida, a santificação é tudo sobre amor a Cristo. E você não pode amar o mundo e Cristo ao mesmo tempo. Vencer o pecado, mortificar o pecado, é tudo sobre amor a Cristo. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. O meu desejo é conhecê-lo. É tudo sobre isso. É assim que você sabe a sua condição espiritual. Não é se você entendeu todas as doutrinas difíceis, ou se você fica anos na igreja. Simplesmente, a bênção final da carta aos Efésios é assim: a graça seja com todos os que amam a Jesus com o amor imortal. Com esses. Certamente esse amor vence as corrupções, porque esse amor é operado pelo Espírito de Deus. Pedro não foi essa pessoa para sempre. Dias depois, ele vai estar enfrentando a morte, por amor a Cristo. Dias depois, ele vai estar enfrentando as mesmas ameaças, dizendo: olha, se vocês soltarem a gente, nós vamos pregar, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deixa-me ler de novo: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor imortal. Paulo usa essas palavras para dizer: olha, um amor que não vai acabando com o tempo, um amor forte no domingo, que na quinta-feira está mais fraco e precisa de um gás no domingo de novo para ir gastando. Tem gente que fala que culto é para isso, né? Vai gastando, e aí ele vai num culto, fala de Cristo, ouve hino sobre Cristo, depois vai para casa, aí aquilo vai gastando. Um amor imortal. Você ama Ele, você deseja honrar Cristo. Quando você pensa no seu casamento, você está pensando: Jesus está sendo honrado aqui, no seu trabalho, na sua escola. Essa é a sua preocupação? Ou você pensa: como Jesus pode fazer meu casamento muito bom, meu trabalho? Você ama honrá-lo, agradá-lo, exaltá-lo, levantar seu nome, obedecer a sua palavra, proclamá-lo. Você não pode deixar de falar com ele, dele para o mundo. Não é uma questão de que eu tenho que fazer isso, mas como eu não faria isso? O amado da minha alma, essa é a marca do verdadeiro crente. Não há crente sem a verdade, sem tudo aquilo que Pedro e Judas experimentaram, mas tudo aquilo não é a marca definitiva. Esses dois homens estão tão separados quanto dois homens podem estar para sempre. E enquanto eles andaram no mundo, os últimos 3 anos da vida deles, eles experimentaram todas as coisas iguais e agiram muito parecido, até na falha terrível das suas vidas. O ponto nevrálgico é que Pedro está sob a bênção que Paulo diz: que a graça do Senhor seja sobre todos aqueles que amam Cristo com amor imortal. Ou aquilo que ele descreve os cristãos sofredores: vocês não viram, mas o amam, e por causa disso vocês exultam com alegria indizível no meio da dor, com uma alegria indizível e cheia de glória. Então o coração é conhecido pelas delícias e prazeres desse seu coração. Então nesta noite você deve olhar: quais são as delícias do meu coração, os prazeres do meu coração.
É aí que reside o peso, a culpa, saber que está errado, o tamanho do pecado, o tamanho da dor que se sente. Não é isso que é o ponto decisivo. Mas quando a nossa delícia, nosso prazer está em Cristo, não há outro caminho a não ser voltar, viver para a sua glória, pregar, morrer. Porque para onde mais o coração capturado pelo amor de Cristo poderia ir? É assim que nós tomamos da ceia dignamente. Quando Paulo declara tão ousadamente em 1 Coríntios: todos aqueles que não amam a Cristo sejam anátemas, malditos, condenados. Ou quando ele termina a carta aos Efésios: a graça seja sobre todos os que amam a Cristo com amor imortal. Ou como ele vai encerrar a sua última carta, que ele diz: não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. É a verdade que capturou não só a mente, mas se transformou na delícia do coração. É sobre isso que o Evangelho fala. Agora, todos nós, mesmo que possamos olhar em nossos corações e vermos um coração que ama a Deus, qual vai ser então a nossa oração diária? Aumenta esse amor, Deus, porque nós sabemos que Ele está longe de ser perfeito. Nós queremos amar a Ti, nós queremos Te conhecer mais. Paulo orava pelos Efésios para que vocês possam conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Isso é que é crescer espiritualmente. Você não cresce só quando você ouve a verdade, você só pode crescer ouvindo a verdade, mas essa verdade faz você conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Então o encanto do mundo se foi, e a tua única ideia: não tem nenhum lugar para mim ir, porque eu estou no lugar onde está a delícia do meu coração. Essa é a diferença desses dois homens tão parecidos em experiências e na vida, Pedro e Judas. Pedro amava a Cristo com um amor imortal. Esse é o dom precioso, porque esse amor é sempre a resposta ao amor de Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ficar de pé. Quem é como Ele, o Cordeiro e o Leão, sentado em seu trono? Se prostra em montes, brade os mares, pois Ele é o Senhor. Louve Adonai, do nascer do dia ao cair da noite. Louve Adonai, todas as nações cantai, homens e os anjos louvem. Quem é como Ele, o Cordeiro e o Leão, sentado em seu trono? Se prostra em montes, brade os mares, pois Ele é o Senhor. Louve Adonai, do nascer do dia ao cair da noite. Louve Adonai, todas as nações cantai, homens e